Nos diante dessa trindade santa, que é Deus de amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje não tenho nada para pedir-te, nem te trago nenhuma queixa. Eu apenas busco um encontro desde o infinito que pulsa em mim. Pobre de mim se atasse tua resposta à minha pergunta tão medida, ou ao meu lamento tão ferido. Pobre de mim se já soubesse a resposta. Talvez só encontrasse para minha sede minha própria água reciclada, o eco de meu monótono dizer-me, meu passado umedecido pelo suor ou pelo pranto. Necessito-te mais além do que sei ou do que digo de mim mesmo. Hoje descubro, já presente, no amor com que me atrais, a paixão com que me buscas. Com essas palavras do Padre Buelta, pensamos que o Deus da Consolação nos ajude nesse ministério tão bonito de sermos acompanhantes e acompanharmos as experiências profundas e simples que o Senhor vai se revelando na vida de cada um. Amém. Tá, então vamos lá. Bom, então nós estamos chegando finalmente na quarta semana, né? Na ressurreição. Eu gosto demais dessa primeira parte, essa aparição do ressuscitado a Nossa Senhora, né? Eu gosto muito dessa colocação de Santo Inácio. Então, tem nesse texto do Padre Álvaro Barreiro que pega essa parte. Então, nessa aparição para Nossa Senhora, é também um modelo da primeira contemplação. Sempre quando começa a semana, a primeira oração que se faz é o modelo das orações que virão a seguir. Então, Santo Inácio dá um pouco mais de dicas, às vezes, para nos ajudar a pegar o ritmo correto da semana. Então, como Cristo Nosso Senhor apareceu a Nossa Senhora, e ele apareceu à Virgem Maria, o que, embora não se declare na Escritura, tem-se por dito, ao dizer que apareceu a tantos outros, pois a Escritura se põe que tenhamos inteligência, conforme está escrito. Também vós estáis sem inteligência? Ele ainda cutuca que é para ninguém achar ruim, né? Então, como eu estava falando, essa aparição é um paradigma para todas as outras. Não só por ser a primeira em ordem cronológica, mas porque inaugura um novo tempo e uma nova presença de Jesus. Então, não só em termos de metodologia, ela inaugura o jeito da quarta semana, mas ela mesmo, como a oração que é feita dessa aparição, inaugura essa nova presença que não está mais sujeita a tempo e espaço. Não está, obviamente, com referência bíblica, mas o Padre Álvaro coloca que ela ajuda a compreender a nossa situação, a nossa vida de cristãos, como se fosse um sábado santo prolongado, essa expectativa. É um pouco agora que vem o advento, né? É o ainda não, mas já, né? E com isso, nessa ressurreição, trazemos ainda marcas da paixão. E nessas marcas ele destaca a solidão dos discípulos, o desespero de alguns, e aí as manifestações da ressurreição, que a ressurreição ninguém viu, óbvio, a gente sabe, mas tem sinais, e aí tem as aparições. Os evangelistas não relatam todas as aparições de Cristo de fato. Por exemplo, quando apareceu a Pedro, ela é mencionada, mas não é relatada. A gente pode ler isso em Lucas, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E também podemos ler em Coríntios, apareceu a Cefas, depois aos 12. Mas essa aparição a Simão, a Cefas, não está relatada. Então, como primeira contemplação da quarta semana, são 3 os grandes mistérios contidos. O primeiro dele é a descida aos infernos. Nós rezamos no credo a mansão dos mortos. É o mesmo sentido, tá? O segundo mistério que está aí dentro é a ressurreição. Então, morreu, isso já foi na paixão. Agora, desceu aos infernos, em seguida ressuscitou e depois apareceu a Nossa Senhora. Então, são essa junção desse estar de Cristo de uma forma diferente agora e, de fato, em todos os céus, o céu de cima e o céu de baixo, como acreditavam os hebreus. A terra era como se fosse uma bolha de ar com o céu de cima e o céu de baixo e a água e a terra no meio. Então, Deus preenche todos os espaços. Nessa descida ao inferno, a gente pode perceber essa universalidade da salvação.
é Jesus Cristo aí inteiro no todo da nossa existência, porque é uma parte da existência humana esse descer aos infernos, não de Deus, mas do humano, mas Deus encarnado vai até essa parte para nos resgatar. Então, como ele aparece em Maria, o primeiro sinal, então, da ressurreição é na casa de Maria. E Maria também foi o lugar da encarnação. Eu acho que esse paralelo que o padre faz é muito bonito, dessa Maria que recebeu a encarnação e recebe agora também o ressuscitado. É a primeira com essa super boa nova, né? Então, na casa de Maria é o lugar, e a Maria é o lugar de encarnação e nascimento e da aparição do ressuscitado. Então, a solidão de Maria nesta casa é a dor de um desejo que ainda não foi realizado. O desejo de estar com o outro, com ele, com Cristo. Então, a dor não é pela paixão, digamos assim, mas é pela falta que necessita ser preenchida. Isso é um pouco a humanidade, né? A gente nasce com esse desejo de Deus, dizia o padre Opiano, né? Aquele horizonte epigenético, e aí a gente só sossega buscando em Deus, como diz Santo Agostinho. Bom, a petição, então, agora da quarta semana. A graça de me alegrar e sentir intenso gozo por tanta glória e gozo de Cristo nosso Senhor. É um momento de realmente se deixar penetrar para a alegria, né? E a graça é a preparação que eu possa tentar fazer de luminosidade, de pensar em coisas alegres, de usar de flores e luz, não suplanta, não chega a um milésimo da graça que Deus nos dá de participar da alegria dele pela ressurreição. Então, nesse sentido, é um ato grande de fé. E participar dessa alegria e gozo com o ressuscitado é também sair de si e alegrar-se com a alegria do outro. Vai me educar, é pedagógico de me educar, de eu me fazer próximo aos outros também, na alegria e antes foi na dor, na tristeza, mas essa compaixão não é só da tristeza, a compaixão faz parte também partilhar a alegria, e às vezes a gente esquece um pouco disso. Então, aí ele comenta dos efeitos da ressurreição. Então, um grande efeito, a gente vai perceber, então, a ressurreição pelos efeitos da ressurreição. O grande efeito, primeiro, que Santo Inácio coloca, é o ofício de consolador, o ofício de consolar que o Cristo Nosso Senhor traz. E aí, nós recorda aqui a segunda carta aos Coríntios, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações para nos tornar capazes de consolar todos aqueles que estão na tribulação, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Então, a gente percebe que, mais do que antes, agora ele está jogando para nós sermos esse canal da consolação perante o mundo, porque se a gente se alegra e se consola com a presença do ressuscitado, devemos também passar isso. Então, está embutido aí, nesse efeito da ressurreição, a missão do cristão. E essa missão vai depois desembocar na contemplação para alcançar amor. Não dá para receber algo assim e não passar e não dividir. É algo que daí transborda. É um pouco o Salmo 22, eu acho bonito, transborda a minha taça. E eu descobri, não sei se todo mundo sabe, vou comentar, talvez saibam, quando transborda a taça para o judeu, é porque ele não quer que a pessoa vá embora, porque enquanto estiver enchendo o copo de vinho, a pessoa não vai embora. Então, ele transbordar a taça quer dizer, fica para sempre aqui comigo. Então, essa plenitude em Deus é uma coisa, assim, muito bonita. E isso é também cantado no Regina Coeli, né, nessa ladainha. Pena que agora alguém sabe cantar? Eu não sei, eu não tenho voz. Vou ler. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
A própria palavra aleluia é interessante aqui, que até parece que enche a boca e alegra o coração, né? Eu acho que é legal ajudar as pessoas, de repente, com algum cantozinho, um mantrazinho, alguma coisa que faça essa passagem da terceira semana para a quarta, desse câmbio de modo de se sentir e situar, mesmo na partilha. Isso talvez ajude a ressuscitarem, digamos assim, de fato, né? Não só rezar a ressurreição, mas se sentir ressuscitado em Cristo. E aí vamos passar então para o texto do Padre Quevedo. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. É uma introdução, então, à quarta semana, esse texto. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Como compreender e apresentar isso em um mundo em que a realidade histórica, imediata e visível, ocupa o primeiro plano, enquanto a dimensão escatológica parece ter sido esquecida? É um desafio, e agora a gente com a pandemia e tudo, o povo estava talvez um pouco com mais dificuldade de se alegrar e de perceber a ressurreição como uma meta de fato, né, como um fim positivo. Eu acho que, às vezes, o sinal da morte pesa muito no coração e ofusca a visão. Eu sinto que vocês vão ter muito esse desafio de ajudar as pessoas a encontrar essa dimensão escatológica que, de fato, agora está muito mais escondida. E o ser humano necessita de um horizonte transcendente de sentido. Uma experiência minha, nossa, eu sempre esqueço o nome da mulher, eu acho que é Raquel de Queiroz, é ela, talvez. Bom, uma escritora famosa, morreu a filha, e fomos no velório, e estava ela muito, muito pesada, e o comentário que fez, vendo chegar meu pai e eu, meu tio, falou assim, eu gostaria de crer como vocês, porque vendo minha filha aqui nesse caixão, e eu sabendo, acreditando que não existe mais nada, é muito duro. Então, assim, e eu senti isso, ela falou de uma profundidade da alma, assim, de uma dor imensa, eu acho que ela não tinha onde pisar ou se agarrar para sentir que há uma transcendência, que a morte não é a última palavra. E a experiência cristã, a gente cresce já com essa experiência desse sentido transcendente da vida e de a morte como também uma transcendência final. Não como um fim da vida, mas como uma outra nascimento de vida, né? Então, é muito importante esse horizonte transcendente de sentido. E na fé cristã, esse horizonte não é qualquer coisa. Ele tem um nome e tem uma história e está conosco, é o próprio Cristo. Então, essa compreensão que desde sempre houve esse plano de resgate de Deus, passando pela paixão, encarnação, paixão, morte e ressurreição, nos acompanha como cristão, para quem já tem uma fé de berço, digamos assim, ainda que mal compreendida. Aí o passo que tem que fazer, então, é isso ter sentido de fato, não ser uma historinha que ouviu, mas de ser uma consciência de vida, uma consciência de ser cristão é crer de fato nisso, e não saber que isso existe. É diferente o saber e o crer. Esse crer, então, na ressurreição da carne e na vida eterna, que a gente reza sempre no credo, tem que ser mais incorporado no nosso ser e no nosso cotidiano. Porque, como diz aqui São Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a vossa fé é ilusória. Oi? Entrei. Tá. Estais ainda em vossos pecados, por conseguinte, aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Se depositamos a nossa confiança em Cristo, somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu acho essa frase forte, mas eu acho que é importante a gente se questionar para poder ver de fato aonde que eu estou, a minha fé está apoiada aonde. Então, a ressurreição da carne e a vida eterna são não só o fundamento da fé, como estava acabando de falar, mas é o fundamento dos exercícios também. Então, é importante lembrar que, para Santo Inácio, o Cristo dos exercícios é sempre o Cristo ressuscitado.
é aquele que pode afetar a minha vida, é aquele com quem eu posso estabelecer um colóquio. Se eu não acreditar que eu posso estabelecer esse contato, porque o ressuscitado não tem barreiras nenhuma, a minha oração vai ficar bastante limitada e nem sequer vai conseguir ter um colóquio. Então, o padre Quevedinho coloca a importância de ressaltar a necessidade de olhar o ofício de consolar que Cristo Nosso Senhor nos traz, como Santo Inácio coloca. Então, quem vai de fato fazer esse ofício de consolar é o Espírito Santo, que com a ressurreição começa a ter essas manifestações na comunidade. A consolação, portanto, é mais do que uma manifestação psicoafetiva. Ela tem uma ligação direta com a nossa salvação. Então, consolação durante os exercícios não pode ser traduzida nunca como fiquei contente, achei gostoso, me senti bem. Não tem a ver com isso. Isso é uma sensação humana. O que ela tem a ver é com o nosso coração e com a nossa vida eterna. Ela tem a ver com eu saber-me apoiado, seguro nas mãos de Deus, salvo pelo amor de Deus e não por qualquer ato meu. Então, essa relação tem que ser agora, nessa quarta semana, de alguma forma, fazer essa experiência mais concreta. Então, depois agora no final da quarta semana, ela termina, então, com a ascensão. Então, nessa ascensão, a hora que ele está subindo, essa frase que está aqui colocada, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo que vieste ir. Então, aí é o Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus. É a esperança de que ainda vai vir uma última e única vez total. Isso nós esperamos até hoje, né? Então, isso é a eternidade da qual a gente faz parte. Então, nessa eternidade, o Cristo que era fora do tempo e do espaço se encarnou, habitou, morreu em Jerusalém, desceu até a mansão dos mortos, onde aí resgata a todos. E aí, desse Jerusalém, ele não só vai encontrar com todo mundo na Galileia, como ele manda todo mundo para a Galileia. E na Galileia estamos todos nós, né? É o nosso dia a dia, é o nosso lugar, nosso locus, aonde a gente é cristão e deve, então, transparecer esse Cristo ressuscitado nos nossos lugares. E aí, gente, como é que vocês sentiram esses dois textos que foram enviados? Como é que estão sentindo a caminhada do seu povo? Do seu povo que está pequeno. Diminuiu? Pequeno. A pandemia, o trabalho, é um monte de coisa que atropela as pessoas. Teve gente que desistiu no fim da terceira semana. Olha. Apesar de toda a motivação, da paciência, ajuste de horário, ainda... Mas o pessoal que trabalha em hospital é difícil, com pandemia. Tem uma que não deu mais notícia, eu estou até com medo dela ter tido pandemia, ter Covid, e ela já tem um problema sério, crônico, e é portador de câncer. Tempos difíceis. Pode. E eu peguei só 2 pessoas, porque eram 4, mas 2, por um motivo de um emprego novo, teve que desistir, porque não tinha tempo, família grande e doenças também na família. E a outra pessoa foi questão de... Falou que não estava muito jovem, um encanto de criatura, mas achou melhor não continuar participando. Na primeira semana, ela já falou que não ia ser possível, por situações familiares. E também emprego por causa da pandemia, né? Que dificultou muita coisa. Mas as 2 outras pessoas estão maravilhosas, partilham toda semana, 2 vezes que uma delas pediu para partilhar de 15 dias, por um motivo também muito justo, mas estão sendo partilhas ótimas. Que bom. Estão animadas, e inclusive uma delas falou que
Gostaria de fazer um retiro presencial com o esposo ainda, quando a pandemia terminar. Isso me deu bastante alegria. E nem católica era de outra religião, mas está amando a Igreja Católica, as orientações, está muito bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Isso me consola bastante. Agora, esse outro agora de setembro a novembro, não peguei ninguém. Meu telefone pifou, não tive jeito de fazer inscrição. Estou sem ninguém. Desse grupo agora. Respira, daí você pega o ano que vem, não se preocupe. Ano que vem vai ter gente de sobra, né? Não se preocupe. Eu achei muito linda essa loucura maravilhosa. Que bom. Do Renato. Loucura maravilhosa. Ou maravilhosa loucura. Eu já dei. Colocar aqui, dos que eu acompanho, essa aparição do ressuscitado, Primeira Maria, é algo assim encantador. A surpresa de rezar isso traz uma novidade que eu gosto muito no início dessa semana, que introduz a ressurreição. E, de certa forma, aponta também para esse laço afetivo com a mãe. Né? É interessante que as duas pessoas que eu acompanho trouxeram novamente a relação com a mãe. Né? Então, assim, é outro momento também de cura e de encontro também, esse ofício consolador. Né? Uma foi para cada mãe, passou o final de semana, enfim. Né? Como que é preciosa esse exercício que Inácio coloca, né? Isso que você colocou hoje, desse lugar, dessa casa, que é o início da história de Jesus, e é também esse início de uma nova vida, né? Essa vida gloriosa, eu devia ter falado isso, tá vendo? Eu esqueci essa parte aí, podia ter falado, se tivesse contado antes. Eu teria dito isso para elas, né? Porque realmente é maravilhoso, abre outro horizonte, né? A importância desse vínculo, né? Dessa maternidade, né? Desse lugar também da mulher, né? Eu acho isso muito, muito importante, né? Agora, realmente, a dimensão da ressurreição, desse corpo glorioso, dessa alegria que aponta aí, né? Que Inácio coloca e você também reforça, realmente para umas pessoas fica mais exigente, né? Uma tendência ainda a voltar e agarrar mesmo na sexta-feira da paixão, né? Então, tem que prolongar um pouquinho mais esse exercício com algumas pessoas, né? Eu senti isso, né? Eu senti isso e fiz isso, né? É isso que eu queria ponderar, né? E, na verdade, o pessoal já começa a saída, né? O pessoal já vai cansando realmente, o cotidiano já está voltando com mais intensidade, né? Então, realmente, tem essa saída já, né? Que a gente precisa dar uma... Não acabou ainda não, né? Mas eles já vão saindo, né? Como quem diz, é realmente o movimento... Eu sinto o movimento da Semana Santa, né? Já viveu aquilo ali, a paixão, então, já sabe que vai ressuscitar, mas esse tempo de orar a ressurreição, nessa perspectiva que eu gostei muito da salvação, né? Não só das emoções, mas é mais que isso, e de solidariedade, de universalidade dessa presença do ressuscitado, é fantástico. A gente até precisaria mais tempo com a ressurreição, sobretudo na pandemia. Eu senti isso. Uma pessoa eu dilatei o tempo. A outra eu não fiz isso não, deixei. Mas eu gostei muito. Obrigada. Com relação assim, ao grupo, né, que está participando desse EVC, né? Eu participei, colaborei com o padre Luiz Renato em recebendo as inscrições dos exercitantes, né? E assim, ele mandou o questionário, né? E aí eu recebia esse questionário e ia montando as planilhas para poder encaminhar para ele.
E o que era muito interessante é que muitas pessoas falavam em curso, né? Grande parte das pessoas estavam se inscrevendo para fazer um curso, né? Uma das perguntas que ele colocou no questionário, não sei se vocês chegaram a ver ou não, ele perguntava se a pessoa tem, qual a experiência que a pessoa tem dos exercícios espirituais, EE. E muita gente dizia que não sabia nem o que era EE. Então, assim, pessoas que realmente não estavam preparadas, digamos assim, para iniciar a fazer essa caminhada de crescer, né? Talvez isso é que, não sei se vai consolar algumas pessoas que foram ficando, né, sem os seus acompanhados, né, porque a pessoa foi desistindo, né? A irmã Maria Aparecida disse que desistiu na 3ª semana, quer dizer, depois de uma longa caminhada já percorrida, mas é um pouco isso mesmo, as pessoas não... muitas pessoas não foram nem elas mesmas quem fizeram as suas inscrições, né? Outras pessoas é que fizeram as inscrições por elas e etc. E no meu caso particular também, eu comecei acompanhando 2 pessoas, mas uma delas o tempo todo falava que estava gostando do curso. E quando eu consegui colocar na cabeça dela de que aquilo não era um curso, era um momento de oração, ela precisava parar para rezar, ela vinha querer tirar dúvida de texto bíblico e etc. Aí chegou num ponto em que ela falou, olha, não está dando para mim não, eu buscava outra coisa, o padre falou para mim que ia ser bom isso, por isso que eu me inscrevi, mas eu pensei que fosse um curso. Falei, não, fica à vontade, não tem problema, né? Mas, enfim, a pessoa com quem eu estou acompanhando agora já é uma pessoa que tem uma vivência na espiritualidade inaciana, conhece os exercícios espirituais, e eu percebo que, ao longo da caminhada, ela veio realmente sentindo a graça alcançada e recebida a cada semana, né? A cada etapa dos exercícios, ela vem, né, percebendo a graça recebida. Então, isso também me anima, né? É a primeira experiência que eu estou fazendo de acompanhamento, né? E é a primeira experiência, já vem nessa forma online, que a princípio eu tentei pular fora, mas o padre Luiz Renato falou, não, você já fez o CAP, você está preparado, você vai, pega a dor, e eu falei, tá bom. Mas isso ela também ajuda, né, nas partilhas dela, com a base que ela tem de exercícios espirituais, também ajuda a gente a estar acompanhando, né? Então, a minha experiência tem sido muito boa. E com relação aos textos, né, ao texto que foi proposto para nós lermos essa semana, esse mês, você, Fátima, você deu o exemplo, né, da pessoa que você foi no velório, né, e a pessoa disse que queria ter a fé que a gente tem, né, de acreditar nessa ressurreição. E no texto do padre Quevedinho, na página 36, ele cita o exemplo de um filósofo, né, que nas vésperas de sua morte pediu a um amigo que o colocasse em contato com um padre que não fosse filósofo, né? Ele não queria discutir problemas filosóficos e nem a doutrina católica. Queria conhecer alguém cuja vida houvesse sido transformada pela crença religiosa, né? Sabia que estava gravemente enfermo e que queria conversar sobre Deus, né? E aí, então, o padre Quevedinho coloca que, diante da morte, toda ciência é inútil e todas as discussões filosóficas são vãs, né? Então, felizes somos nós que acreditamos na ressurreição, né? Porque no início do texto do padre Quevedinho, ele cita lá autores ateus, né, que se contrapõem a essa questão da ressurreição. E aí, quando a gente coloca, né, que a ressurreição ela é mais do que um acontecimento,
ele é um projeto de salvação, né? Jesus veio para isso, né? Para nos trazer um projeto de salvação. E o projeto de salvação é a ressurreição, né? Não é a morte, não é somente a vida dele, mas o projeto de salvação se centra na ressurreição de Jesus. E isso tendo como fonte dos exercícios espirituais é uma coisa que a Ilse falou, né? É alegria para a vida toda. Era isso. Obrigada. Diga. É o progresso que a pessoa faz, a descoberta, a experiência de Deus. Eu tenho uma exercitante agora que está terminando, né, desse grupo que está terminando, ela descobriu bonito o fio condutor dos exercícios. Como ela está chegando bem ao final. A outra, como o padre colocou, o padre João, ela começou falando de curso. Quem ordenou, João? Eu não. Ele não. A irmã Maria Aparecida. Acaba de ser ordenado, João. Aleluia. Está com cara de frade. Por isso vocês estão vendo, né? Acontece com a gente é desse jeito. É melhor pecar por mais do que por menos. Então, a experiência é muito bonita. Como uma pessoa que no começo eu fiquei preocupada porque nem catequese a pessoa tinha. Então, ela vai catequese, vai tudo junto. Tem que dar um reforço, porque senão não caminha. E a paciência tem que ser redobrada também. Mas valeu a pena, essa pessoa realmente fez um progresso, avançou mesmo, tanto na oração como no conhecimento, que ela realmente estava na estaca zero, em tudo. Alguém falou bem dos exercícios, ela embarcou. E se eu não fico assim, firme, com paciência, ela teria desistido, mas não desistiu. Para começo de história, é uma mãe de 3 filhos, um marido que trabalha e ela é dona de casa e mais alguma coisa. E o bonito dela é que ela fez a opção, deixou o emprego para ser mãe. A vocação dela é ser mãe. Então, é uma experiência muito bonita. Depois eu peguei também dessa turma nova agora. Peguei 4, mas está sobrando 2. E as 2 estão em fase de discernimento vocacional. Muito bonita a experiência das meninas. São meninas. Eu acredito que não deve ter nem 18 anos ainda, mas precisa ver a profundidade e a seriedade da moça. Que bom. Obrigada, Não vale a pena. Agora eu vou passar a palavra primeiro para a Francisca, depois a Cecília, que pediram a palavra, tá, gente? Eu estou acreditando que é Padre João, não é Padre João? Então, nessa minha experiência, né, a pessoa que eu estou acompanhando, fiz um caminho com ela muito bonito, assim, porque ela era uma pessoa que trabalhava demais, não tinha tempo, não sabia rezar, nunca tinha feito exercício, e ver como ela foi abrindo mão de algumas coisas para colocar os filhos, para colocar ela, para colocar Deus, e ela fazendo essa descoberta com as próprias pernas, né, e com Deus, claro, me encheu assim, muito de alegria. Agora ela chega no final, está querendo fazer um retiro de 8 dias, e é muito bom, assim, para mim é muito gratificante, né, ver tudo isso, poder apresentar Deus para as pessoas, é uma responsabilidade muito grande, né? E ao mesmo tempo que a gente pensa que não sabe nada, Deus é surpreendente, assim. E aí a pessoa vai, né, se revelando, fazendo umas partilhas maravilhosas. No início ela falava que nunca tinha tempo, costuma arrumar um horário, e a partir dela, cada vez, é de quem reza mesmo. Antes, no início, eu acho que a paciência é muito importante, porque no início eu sentia que ela não estava rezando nada, porque ela não sabia também. Então eu começava falando que tudo é oração, para ela passar o olhar durante o dia, ia falando assim bem de leve, e fui sentindo que ela foi pegando, foi adentrando, e eu estou muito consolada, assim, né, do jeito que ela termina os exercícios. Então, é mais ou menos isso.
Obrigada, Francisca. Cecília? Boa noite, queridos e queridas, amigos inacianos. Eu gostaria de falar um pouquinho o que eu aprendi muito com o Padre Quevedinho. Eu sou suspeita a falar do Padre Quevedinho, porque eu trabalhei muito tempo com ele, muitos anos, e essa experiência, ultimamente eu não estou podendo ir presencialmente em Itaici, e essa experiência do EVC, o ano passado já foi um presente de Deus, e esse ano está sendo novamente mais um presente. Eu falo que é delicadezas de Deus. Eu estou agora com 3 pessoas, e cada uma em um estado, um momento de vida totalmente diferente. Uma é uma senhora, já uma senhora que é mãe, avó, e ela teve também uma separação. Eu tive uma separação há 2 anos, que marca muito a vida da gente. E ela também teve há muitos anos atrás. Então, é uma troca. E os exercícios espirituais, quando há a transformação, a gente fala que ele está sendo bem feito quando a pessoa se transforma, que a pessoa se encontra com Deus e com os irmãos e modifica a vida, transforma a vida. Então, ela fez os exercícios espirituais. E ela está me dando muita alegria, porque ela pergunta, nós temos uma vez por semana que nós nos falamos, e ela, quando tem alguma dúvida durante a semana, ela escreve para mim dizendo, olha, eu encontrei uma dificuldade aqui, sabe? E agora, quando chegou, nós começamos agora a ver a ressurreição, essa 4ª semana, que é muito importante, porque tem gente que chega na 3ª semana e para ali, e não vai, não ata e nem desata, como eu disse. E ela está fazendo uma experiência lindíssima, ela está conseguindo ver esse Cristo ressuscitado na vida dela, sentindo essa ressurreição forte. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com essa pessoa. Eu tenho também uma que está se preparando para ser uma irmã. Ela está fazendo os preparativos. E é muito interessante, porque ela tem uma experiência grande, porque já faz 8 dias, todos os anos, em Itaici, desde que ela entrou para a congregação. E ela está vendo que a diferença, né? Tem diferença em fazer os 8 dias, que é corridinho lá em Itaici, do que fazer o ano todo. Então, ela está desabrochando, quer dizer, é uma graça, é a graça de Deus acontecendo. E depois eu tenho mais uma irmã, que já tem uma certa idade também, que ela está se renovando. Eu achei muito bonito quando ela falou assim para mim, os exercícios espirituais estão me dando, eu estou fazendo uma experiência de renovação. Quer dizer, ela está vendo, ela falou, nossa, eu já li muito, já estudei muito, e agora eu estou sentindo e saboreando a graça de Deus. Desculpa, eu fico embasbada assim, porque eu fico emocionada de ver a proposta de Santo Inácio, como a vida das pessoas vão se materializando, mas a parte espiritual vai aflorando, e ela junta as duas coisas, e ela se torna uma pessoa melhor. É isso que eu gostaria de falar. Um grande abraço a todos. E aí, mais alguém? Eu acho... pode falar, Marlene. Sim, para mim, estou fazendo os exercícios também, seguindo a metodologia, junto com essa turma que começou em fevereiro, que conclui agora em outubro, né? Então, eu me propus a também fazer, junto com as pessoas que eu estou acompanhando. E para mim foi muito, muito gratificante, apesar de ter anos e mais anos, né,
dessa prática, mas Deus é sempre surpreendente, né? A metodologia inaciana faz parte de mim há muito tempo já. Mas nessa contemplação aí da ressurreição e que Jesus apareceu primeiro a Nossa Senhora, eu fiz uma experiência fantástica agora. Então foi comigo que aconteceu, né? E foi justamente, né, na casa de Maria que Jesus apareceu. E eu vejo até agora a cena, né? Até me emociona. E assim, foi muito, muito, muito consolador. E daí eu junto também com esse relato que você fez, Fátima, do velório, né? E realmente é a fé que nos sustenta. Graças a Deus é a fé. Porque agora, nessa pandemia, justamente em maio, eu perdi meu único irmão para a Covid. E foi em menos de um mês tudo aconteceu. Então, para mim, eu digo sempre, as pessoas perguntam, como você está? Né? Eu falei, bem com a graça de Deus, porque é só assim, porque lembrar da pessoa e saber que só vamos nos ver na eternidade, né? Mas saber, o que me consola é saber que Ele está nos braços da mãe, como Jesus esteve nos braços da mãe. Então, isso para mim é muito, muito, muito consolador. Então, eu rezei isso e foi assim, muito forte para mim. Quanto às pessoas que eu estou acompanhando, né? Tem uma que é catequista, que já tem uma certa idade, mas que ela se sente assim, renovada na fé. E eu digo para ela, então agora você será uma nova catequista, né? E ela fala com tanto entusiasmo de tudo que aconteceu, da mudança que ela teve, nos relacionamentos até, que para mim é muito gratificante. Então eu sinto que está aí a recompensa de ser acompanhante, né? Uma outra que eu estou acompanhando também, que é agora do pré, é uma pedagoga que ela está assimilando tanto e colocando tudo tão em prática no dia a dia dela. Nós estamos fazendo os encontros semanais, né? De acordo com as possibilidades dela, às 8h30 assim, a hora que ela chega do trabalho. Mas ela está, assim, deslumbrada com tudo isso e querendo conhecer cada vez mais, né? E o importante é isso, que ela está fazendo esse link perfeito de fé e vida, sabe? Então, levando para a família uma filha que ela tem uma filha adolescente, então ela coloca em prática até com a filha. Então, ela está se sentindo também transformada já. Então, a minha recompensa é por aí. A nossa, né, como acompanhante é essa, né? Ver como as pessoas, o que acontece na vida das pessoas. E é claro, o que acontece primeiro na nossa, né? Porque senão nós não teríamos nem condições, né? Então, para mim, está sendo muito rico esse ministério. Bom, Marlene, meus sentimentos, Marlene. Mas é muito bonito ver como Deus age. Depois, se der tempo, eu faço um pequeno comentário pessoal. E aí, quem mais quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu estou vivendo um ano bem especial porque eu estou acompanhando 11 pessoas. Eu acompanho 11 pessoas, eram 12, mas uma, por causa da faculdade, fez só as 2 primeiras semanas e não deu conta. E trabalho, estudo, estava atropelando a oração, estava mais dando conta de ser a oração. Mas as 2 primeiras semanas, ela rezou com muita fidelidade, com muita profundidade. Então, eu tive um pesar muito grande dela não ter dado conta de ir para frente. Mas depois sobraram os 11, né? Então, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo no retiro. Porque terça, quarta e quinta, eu tenho que ficar em casa a tarde inteira atendendo. Eu atendo toda semana todas as pessoas. Eles são muito fiéis. Estou fazendo, assim, uma experiência que é tão consoladora para mim, que eu acho que a minha vida tem sentido porque eu posso fazer isso. Ouvir as pessoas, né? Ajudar as pessoas a conhecer Jesus, a conhecer a Deus, a conhecer a Bíblia até, né? Porque agora rezam com a palavra.
E eu tenho vivido essas experiências, assim, lindas ao longo desse ano, com cada um deles. E todo mundo é muito comprometido na oração. Então, tem 4, então são 11, então está dividido em 3 grupos. O primeiro são 4 que já iniciaram essa semana a contemplação para alcançar o amor. Teve uma caminhada assim, dos exercícios, né? Algumas pessoas que já viviam mesmo, já tinham experiência. 2 das pessoas já tinham uma grande experiência nos exercícios de longos anos. E uma começando ainda, né? 2 começando, para ser sincera, mas ele já tinha uma experiência dos ELs. Não tinha 8 dias, mas já tinha experiência dos ELs, então já tinha assim, um certo conhecimento, né, de profundidade, de desejo de rezar e de não poder voltar para Itaici por causa da pandemia. Então, todos, né, estão sentindo isso. Esses 4 primeiros. E estão vivendo essas experiências maravilhosas. Eu não dou conta de partilhar tudo, porque é muita gente. Então, eu gostaria até de falar dessa experiência desses 4 que já entraram na contemplação para alcançar amor, que está assim, a coisa linda. Essa semana, as partilhas estão sendo assim, consoladoras, transbordantes. Outras 4, tem 2 religiosas, que têm uma vida assim, de oração já, né? Realmente leva a sério a vida de oração, mas os exercícios são uma novidade. Então, elas estão aproveitando muito, saboreando muito a riqueza do conhecimento, do não só rezar por rezar, mas um rezar diferente, né? De entrar na cena, de contemplar, experimentar Jesus. Dessas 4. Mas elas estão caminhando bem, assim. E tem 3 que são realmente pegar na mão, pedir muita luz do Espírito para que essas 3 façam os exercícios. Elas não pararam por causa que eu tenho feito um esforço assim de rezar muito para que essas pessoas caminhem, não desistam. E elas estão tocando barco, sabe? Naquilo que podem. Ainda tem gente que está começando agora a 4ª semana. Dessas 3, tem gente agora começando a 4ª semana. E tem gente ainda que está na 3ª semana. Mas eu tenho tido assim com elas bastante paciência. Uma me disse assim, uma que está assim, com muita dificuldade por causa do trabalho, porque essas pessoas que estão com essa dificuldade maior trabalham fora. Então, tem uma vida muito atribulada em termos de trabalho, mas não querem deixar os exercícios. Então, eu tenho tido assim, bastante paciência de tentar ajudar a fazer essa caminhada, de fato, né? E uma delas me disse assim, ela só está dando conta de viver esse ano com essa pandemia, dentro dessa situação de trabalhando nessa pandemia, porque ela tem a Eliane para sustentá-la. Eu achei isso interessante, que ela disse que eu sou alguém que posso acompanhar, escutar com paciência. Olha, achei interessante, mas não abandonou os exercícios, continua rezando. Então, eles estão assim, né? Cada um numa etapa, mas todo mundo fazendo experiências belíssimas, de muita consolação. Na 3ª semana teve muito sofrimento, porque eu sinto que eles realmente rezam na vida os exercícios. E dá para eu sentir assim, muito a diferença, de fato, quando a gente acompanha ela em Itaici, né? Está ali só para rezar, mesmo os 30 dias corrido, com esse pessoal que já é esse 2º ano que a gente está acompanhando nessa modalidade de rezar na vida, o esforço que essas pessoas fazem de verdadeiramente ver a experiência de Deus. E a transformação que vai acontecer na vida delas. Quando iniciaram, no começo do ano, eu sentia que esse grupo cada pessoa era uma. Hoje eu sinto que são outras pessoas. Então, como que a vida de oração, de fato, tem ajudado essas pessoas a viver de uma maneira diferente do seu cotidiano e a experimentar realmente a Deus, essa presença de Jesus Cristo. E agora ele ressuscitado, né, que é uma grande consolação para mim, porque enquanto a gente está rezando a paixão, eu sofro junto.
eu sinto as dores da paixão. Não sei se vocês sabem dessa história, mas quando eu fiz o 30 dias, eu adoeci na terceira semana, rezando a terceira semana. E, para mim, o que me fez sair daquela dor, de fato, foi a contemplação de Nossa Senhora. Porque, na minha contemplação, quando Maria voltou para casa, que João levou Maria para casa, e foi para a casa dele, de João. Ele a levou para casa. Na minha contemplação, né? Lavei os pés e as mãos, o rosto dela, lavei Maria. E coloquei uma roupa limpa nela. E ele trouxe uma cuia com um caldo, um alimento para ela. Demos o alimento para Maria, ele foi-se embora, eu deitei Maria na cama e me sentei no canto. E ela estava lívida, assim, passada de dor. De repente, ela teve uma expressão de alegria e se sentou na cama. E eu via isso. E eu sentia que Jesus chegava e a abraçava. Então, isso para mim, eu que estava doente, né? No meu 30 dias, sentia as dores no corpo, as dores de Jesus, a coisa foi passando, foi melhorando, e eu pude rezar a quarta semana a alegria, contemplei com Maria a alegria. Esse ofício de consolador que você lembrou, Fátima, eu senti naquele momento uma consolação muito grande. E a dor foi passando, as dores físicas que eu tinha foram melhorando. Então, quando as pessoas contemplaram a paixão de Jesus e sofreram muito, e na própria vida elas sofreram, eu também sofri demais. Então, começar a contemplar a ressurreição de novo, e a partir de Maria, foi uma consolação muito grande para ele, mas também para mim. Né? De poder experimentar, ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo. E nessa experiência de sofrimento que as pessoas têm vivenciado, de fato, com a pandemia, perda de pessoa, da família, tudo, experimentar a ressurreição de Jesus tem sido muito consolador. Então, esse ano para mim tem sido um ano de retiro, né? Que algumas manhãs eu dou assistência numa creche no subúrbio, que eu estou em Salvador este ano, porque em março a minha mãe também faleceu. E eu vim para cá. E eu dou uma assistência para uma creche, alguns dias de manhã, né, quando eu posso, mas todos, da terça, quarta e quinta, eu fico só por conta dos exercícios, né? Então, tem sido, assim, de grande consolação para mim. Sinto muita falta de Itaici, mas eu me sinto como se eu estivesse em Itaici. Porque eu estou na frente do mar, contemplo o mar, não tenho verde e Mateus no mar, eu adoro contemplar o mar dia e noite. Deus tem seus cuidados, né, Eliane? Que bom. E acompanhando esse povo de Deus, né, nessa experiência que está sendo, assim, uma gratidão. Eu sinto que eu tenho uma gratidão que eu não vou ter como pagar a Deus tanta bênção que Ele tem realizado na vida das pessoas e na minha vida, né, através delas. Deus seja louvado. E meus sentimentos por sua mãe também. Marcelo, espero que o Gabriel tinha pedido a palavra antes e não chegou a falar tudo. Falou, Gabriel? Não, mas era só, na verdade, ressaltar um ponto que eu acho muito importante, acho que você trouxe também, né, para a nossa formação de hoje, que é isso, né, que a Ilse também já tinha tocado, que nesses tempos de pandemia, eu acho que em todos os momentos difíceis, às vezes, para algumas pessoas em especial, fazer essa passagem da terceira para a quarta semana parece muito complicado, né, e eu tenho tentado também a ajudá-los no sentido de enfatizar que não é um sentimento, né? Não é euforia, ou não é como perceber os pequenos sinais, né? Porque às vezes eu sinto uma angústia por parte de alguns exercitantes que querem sentir serem tomados por esse gozo da ressurreição, e eu falo, olha, me parece que a grande beleza é ir percebendo os pequenos sinais de ressurreição, né? Em meio a esse mundo só que sofre, esse mundo que também não dá para a gente dizer não, que tá tudo maravilhoso, né? Que não há cruz aí ainda no mundo, né? Mas, não sei, eu acho que talvez isso me ajuda. Eu lembro que a minha experiência também, algumas vezes, rezando aí também, eu me senti também um pouco dessa frustração, porque
Muitas vezes, nesse mundo injusto, não é fácil perceber a ressurreição, mas talvez, não sei, tentando ajudá-las a perceber os pequenos sinais que vão irrompendo aqui e ali, às vezes, aparentemente, quase imperceptíveis. Né? Mas é isso, obrigado. Obrigada, Gabriel. Marcelo, diga. Eu gostaria de partilhar sobre os meus acompanhados, né? Achei muito interessante. Primeiro, a apresentação me fez revisitar um pouco até com as conversas que eu tive com eles. E assim, eu peguei um grupo meio 2 Ferrari e uma Lamborghini, assim, eram pessoas realmente, né? Um é um cara do Canadá que é do TLC, então ele já teve acompanhamento com jesuítas também e tal. Uma freira do Benin, né, que apesar de não conhecer os exercícios, é uma pessoa que vive na humildade, na pobreza e mora no Ceará. Então, né, no meio de uma realidade muito dura, acaba que ela tem uma experiência de Deus que não é muito comum. Né? E uma moça lá de Curitiba, que inclusive até eu falei que ela quer saber como é que faz para continuar, né, para ajudar também outras pessoas. Mas, enfim, aí eu, pela primeira vez, assim, eu sempre tive na quarta semana, sempre teve como centro para mim a contemplação para alcançar amor, né? E os passos da contemplação, e sempre foi muito, muito forte, assim, né? Mas, especialmente essa semana todo mundo, os 3, assim, pararam, né, no pedido que tem no texto de se rezar as regras para sentir com a igreja. E os 3 ficaram nisso, e foi muito legal, porque houve uma volta amorosa, né, à igreja, do amor delas à igreja, dessas pessoas à igreja. E uma valorização, né, e ver um pouco ressurgir isso, foi muito legal, foi muito bonito. Porque é isso que essas regrinhas fazem mesmo, assim, elas trazem a gente para a igreja hierárquica e para uma visão amorosa de Deus que se manifesta através da igreja, né? Dentro de um ambiente, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas em tantos lugares que se a gente vê resistências, por exemplo, ao Papa Francisco e tal, né? E pessoas que falam assim, não, peraí, mas a heresia é não aceitar o Papa. Não é o Papa que é herege, é o resto do mundo, né? Que tá... Então, houve uma conscientização e uma tomada e um verdadeiro aprimoramento de amor à igreja. E isso foi muito legal, porque não é nunca tinha tido pessoas assim que eu acompanhei. Sempre o pessoal está meio aleluiado, ou até querendo saber como é que faz para continuar, ou para acompanhar pessoas e tal, né? Mas, assim, uma aproximação, né? E ninguém ali, a não ser a freira, que já é freira há 20 anos, né? Ninguém ali tem essa coisa de ser de vida religiosa, né? Elas são leigos, né? Então, dos 5 que eu peguei, fiquei com 3. Um era um estudante, que é esse negócio que eu acho que foi o João que falou, né? Que já está tão atribulado com os estudos que não consegue. Não deu para acompanhar, né? E o outro, não sei porquê, no meio ele começou a não ter tempo para atendimento, depois ele arrumou que ia fazer um curso e tal, e eu entendi que vamos deixar até que Deus disponha de outra forma, né? Mas foi legal, foi bacana, né? E sinto que eles realmente estão chegando no final agora,
com um pouco de melancolia, porque gostaram do atendimento toda semana. E todo mundo sabe que é muito difícil ter alguém para acompanhar na vida espiritual, né? E a gente até resolveu fazer o que eu estava falando com a Fátima, da gente fazer um grupo de leitura dos textos da revista de Taissi, por exemplo, de se encontrar uma vez cada 15 dias para ler junto, né? Ler, comentar, enfim. Então, não sei se isso é uma proposta, se é uma proposta só desse grupo, porque nós também 3 pessoas, talvez 4, se a freira quiser, que a freira ela vai sair, ela vai continuar no Brasil, mas ela não sabe para onde ela vai, ou se ela vai para o Haiti, né? Então, pode ser que ela tenha uma mudança aí. Então, se for para o Haiti, por exemplo, já tem problema com a internet, né? Haiti, Cuba, não tem infraestrutura de internet lá, né? Então, acho que é interessante a gente pensar também numa forma de continuar que seja tranquila, né? Que a gente possa ter esse contato. Não sei se vocês pensam nisso, se vocês que estão pensando o grupo, né, como um todo. E a outra coisa, que eu peguei 2 desse grupo, desse novo... Os 2 que eu perdi, eu peguei nessa nova de pré-EVC. Peguei duas pessoas bem interessantes também. Mas bem iniciantes. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar, que é a questão dos iniciantes. Assim, alguns, não sei se para todos, mas algumas pessoas precisam de mais pista para levantar voo. Entendeu? Então, não sei se essa imagem é clara para vocês, assim, né? Demora mais, mas tão afim, né? Como alguém, acho que foi a Eliane que falou agora, né? Pessoas que passam um pouco mais de trabalho para começar, né? Então, acho que talvez a gente tenha que pensar nisso. Assim. Primeiro, eu acho que tem que pensar numa forma de fazer um pós para eles, até para que a gente possa acompanhar e depois eles possam fazer os exercícios deles e a formação que eventualmente Taissi vai propor para acompanhantes, né? Mas que a gente possa um pouco fazer esse papel. E os iniciantes, eu estou sentindo que está sendo muito bom para as duas poder organizar com o tempo o seu espaço de oração, né? Porque eu de verdade dei muita sorte com os que eu peguei. Um deles é um casal que os filhos casaram, então tem quarto sobrando, então eles fizeram, a moça está fazendo com uma pessoa e o marido comigo. Então eles fizeram um quarto de oração no quarto deles, quer dizer, o cara tem uma Ferrari na mão, né? Já tem tudo pronto, é só ele querer, né? Então acho que é interessante a gente pensar nesses prés, não sei se vai colocar o pré junto com os exercícios ou se fazer mesmo um pré-EVC. Não sei. Estão estudando. Uma coisa que vocês podem ajudar é na avaliação do que foi feito, com honestidade, para levantar pontos, para poder fazer um estudo mesmo por onde se caminha. Tá? Vocês ajudam muito. Porque eu, de verdade, eu entrei nesse projeto para não ser liderança. Assim. Não é ser liderança, é somar. Não, eu sei, mas para mim A gente levanta daí as opiniões. Tá? Porque eu, de verdade, estou a fim de ajudar como for feito, eu não estou a fim de aparecer, sabe? É preciso que Deus cresça e que eu desapareça. Cuidado, ele fica pondo a gente de menina propaganda. Não, então é isso. Mas foi bem legal e está sendo legal acompanhar esses pré-EVC também.
Que bom, Marcelo, obrigada. Tá bom? Falta só a Érica, que fala alguma coisa, Érica? Então, isso que o Marcelo falou, a questão até da continuidade, pelo menos o grupo que eu estou acompanhando são quatro pessoas, né? Uma já é inaciana mesmo, ela já fez toda a experiência de 30 dias corridos, né? Corridos não, em etapas, né? E também participa até dos encontros com o padre Adroaldo e tudo, né? As palestras que tem todas ela acompanha. Então, ela participa também do CVX, né? Então, apenas ela, né? Já tem realmente uma boa experiência, né? Mas as outras três não. Não tem experiência nenhuma, né? Aliás, não é nem tanto só de exercícios, mas até mesmo de oração, né? Oração que pode se dizer é apenas vocal mesmo, né? Terço, né? E missa, né? E tudo, mas ter esse contato mesmo com Deus, né? Assim, particular, né? Nunca tiveram. Então, realmente é um pouco difícil até para elas, para fazer todo esse processo, porque, além de tudo, também como o padre ele manda sempre muito material para ler, né? Que também é bom, por um lado, porque elas têm um pouco mais de conteúdo para poder compreender. Por outro, também acho que às vezes um pouco exagero, né? Mas assim, sem essa continuidade, até elas mesmas ultimamente já andam falando comigo, né? E elas já estão percebendo que já está já chegando no final, né? E elas também, como eu, também sinto que elas ainda não chegaram ainda a fazer essa experiência de depois de dar conta de caminhar sozinha, né? Assim, entre aspas, né? Já de pegar os textos litúrgicos do dia mesmo e seguir, né? Assim, elas já percebem que se não tem uma forma assim, de continuidade, acaba se perdendo pelo meio do caminho, né? Mas eu partilho aqui uma experiência de uma delas, né? Uma senhora, ela tem mais ou menos acho que mais de 80 anos, né? E no início até do EVC, né? Até essa questão mesmo de achar que é curso, né? E é uma coisa que por mais que eu fale, não sei, parece que não já tá impregnado mesmo, né? É uma coisa assim que já fala automático sem perceber o que está dizendo, né? Mesmo. Mas no início do EVC, né, eu até falava para ela até a questão, tem aquela passagem de Jesus com a samaritana, né? E aí eu até dizia assim, olha, quando você vai rezar esse texto, fala como se fosse você, né? Se coloca no lugar mesmo da samaritana, né? Conversa com o Senhor, né? E ela, não, minha irmã, mas aí precisa ser muito santo para poder ter essa conversa, né? Com Deus, né? E eu achei bonito que agora ela mesma, a experiência que ela foi fazendo, foi levando ela a dizer assim que agora ela está, às vezes, até fazendo outra coisa, né? Ou fazendo uma leitura, alguma coisa, e ela se pega conversando com Deus, né? Então ela fala assim, irmã, para mim, só de eu ter conseguido isso, né? Isso para mim já é uma alegria imensa, né? Então, assim, ela percebe que a experiência dela tem progredido, né? Experiência de oração, experiência de fé, tem progredido desde o início, né, do EVC até agora, né? Então, assim, é uma pessoa que realmente ela, como já bastante idosa, né, e também é viúva e tudo, ela tem bastante tempo até para ler, para estudar, né, e também para rezar, né? Ela diz que fica até mais 1h30, às vezes até 2 horas, né, ali em oração. Então, embora assim, com pouca experiência, mas que para ela está fazendo uma grande diferença na vida dela, né? Isso eu falo só o caso dela, mas assim, das outras também, né? Cada uma na sua etapa, mas está fazendo essa experiência de ter essa intimidade maior mesmo com Deus, né? Na própria vida, né? Então, realmente, para mim, é uma alegria muito grande de poder estar fazendo parte disso, né? Com elas na vivência delas, né? De saber que eu estou contribuindo, né? Ajudando para que elas possam se achegar mais a Deus, né? Ter esse contato, né? Com Deus. Obrigada, Érica. Gente, nós estamos quase estourando o tempo. Eu só queria lembrá-los um detalhe.
cuidado nesse fechamento. Uma coisa que tem acontecido muito por conta, principalmente, da pandemia, além por conta do jeito do ser humano, é uma transferência e uma codependência. Então, preste atenção, como alguns até comentaram alguma coisa, a gente fica a serviço e recebendo as pessoas, e cada pessoa tem o seu tempo e momento. Às vezes a gente quer muito ajudar e a pessoa para, não era o momento dela. Eu tenho uma pessoa que eu sei que já começou com 3 outras pessoas, exercício não acabou, começou comigo ano passado, também não acabou, esse ano voltou a pedir se eu volto a acompanhar, não senti que devia, já achei outra pessoa para acompanhar. E assim, é Deus que está chamando essa pessoa, mas ela não está conseguindo dar conta. E isso acontece, não é culpa de ninguém, nem da pessoa, nem da gente, mas não é momento. Então, assim, ponham em oração esse fechamento e o que eu dou conta de continuar acompanhando ou não, posso acompanhando, passando acompanhamento para também não cortar bruscamente. Vocês que estão na linha de frente, sintam o seu coração, não a sua razão. Escutem Santo Inácio, não é a Fátima. A razão a gente dá nó na cabeça e convence do que você quiser. Escutem o coração, o que eu devo fazer com fulano, o que eu devo fazer com cicrano. Não precisam decidir por todos de uma vez, pode ser um por um, porque cada ser humano é único. Mas vejam o tanto quanto, tá? Calma, cuidado. Eu estou ajudando lá a Casa País do México e eu achei muito interessante o que eles fizeram. Eu nunca tinha pensado nisso, então eu vou partilhar porque eu achei interessante, não sei o que vai dar para frente, mas achei interessante. Eles fizeram EVC e sempre fica a gente pelo caminho, né? Isso é normal, vocês estão vendo que vocês vão andando e cada um vai no seu ritmo e uns atrasam mais, porque você mesmo fala, repete essa oração, né? Você tem que ir, senão o que você está fazendo, né? Não é para dar papel, é para acompanhar. Então, é normal dar esse descompasso. E agora que está chegando no fim, e aí, o que você faz? Tem gente que está no fim e tem gente que está na metade, né? Tem gente em tudo quanto é lugar. E a sugestão deles eu achei muito interessante, eu falei para o padre que eu vou rezar isso, depois eu conto para ele se eu vou obedecer. Fechar com a contemplação para alcançar amor para todos. E acabou essa experiência. Se fosse 8 dias numa casa de retiro, 8º dia, boa viagem. Não tem como você continuar numa casa de retiro, ou nos 30, ou nos 8, acabou o retiro, você volta para casa e faça depois uma outra experiência. Só não fazer isso com quem estiver da metade para frente de uma eleição ou reforma de vida. Que você perceba que, de fato, está nessa etapa de eleição e reforma de vida, deixa fechar a eleição e dá a contemplação para alcançar amor. Pula toda a paixão e ressurreição. Eu achei muito interessante. Eu não estou dizendo que eu vou fazer, mas eu achei, assim, com uma proposta inovadora para mim, pelo menos, e que eu senti, na hora que ele falou, eu falei, nossa, acho que é uma saída boa, porque é isso mesmo. Tivesse em Itaici, vocês dando 8 dias, ou 30 em etapas, ou 30 direto, o que você ia fazer com a pessoa que não terminou? Pensem um pouco, vejam no coração como conduzir. Não estou falando que estamos na casa de retiro, mas, assim, tem uma razão o padre dizer isso, né? Eu achei interessante. Eu gostei. Agora, eu acredito que para a equipe, as inscrições precisam realmente, eu não sei como aí o João falou da inscrição, mas realmente, assim, gente que não sabe a que veio. E falar, foi Deus que enviou. Mas tem a parte de corresponsabilidade nessa construção desse caminho com o Senhor, né? Então, tem que estar atento, temos de estar atentos a isso e ver o que fazer com essas pessoas. Porque é frustrante para a pessoa também. É sofrido para a pessoa, fica um sentimento estranho de não concluído, de algo... Fica muito estranho. E não tem como a gente ficar 2, 3 anos. Esse é o ponto. Eu gostei dessa ideia do México. Levou 3 anos para começar a dar os exercícios. Aí vai, tchum. É porque não tem com quem conversar, começa a falar de tudo, não escuta, não segue a orientação que o acompanhante está dando, faz o que quer, pula o assunto. Não está fazendo exercício. Começa a faltar, depois liga. É complexo demais isso, né? Gente,
enfim, eu acho que é algo para se pensar mesmo, com carinho. Vamos todos rezar isso e pedir para o Espírito Santo nos iluminar nessa caminhada, porque Na verdade, não é nem para ser quantidade, né? A gente pode pegar uma quantidade e vendo aí a qualidade e colocando, igual a gente faz com caminhar. Alguns peregrinos vão mais rápido, outros vão mais devagar, outro espera outro ano, né? Uhum. Eu acho que tem que respeitar a nós e a eles, tem que tomar esse cuidado. E eu sempre me preocupo muito com a metodologia, porque... Não, a nossa formação é séria também. Mal dos exercícios. Fala mal de mim, eu me viro, mas eu morro de medo para falar mal de Taisi, dos exercícios. Então, assim, porque a gente está com esse depósito nas mãos, né? E cuidar de nós também. Não é nem dos exercícios, mas é da igreja. Cuidar de nós também, como acompanhantes. É fundamental. Eu tenho uma preocupação nisso, que nós estamos dando um retiro ao ritmo da vida. Esse que nós estamos fazendo. Como é que eu, Eliane, isso bate em mim muito mal, porque se eu estou dando um retiro ao ritmo da vida e a pessoa está fazendo um caminho que não está terminando agora por causa do ritmo da vida, mas está rezando dentro do meu coração, eu tenho obrigação com essa pessoa diante de Deus de ajudá-la a caminhar. Dentro do... Então, eu acompanho na vida há 10 anos. Eu acompanho gente na vida. Para mim não é novidade. A única novidade é ser pela tela do computador ou celular. Foi a única novidade para mim. Mas a minha experiência é que tem um momento que a pessoa tem que assumir o caminhar dela. Eu já tive gente que interrompeu por 3 meses e voltou. E voltou com confiança. Eu já tive gente que interrompeu, voltou e também não deu conta. Então, assim, é muito indivíduo, sabe? É muito pessoal isso. Tem que seguir o coração. É isso mesmo, Eliane. E cada um sabe do seu coração e de quem está acompanhando. Não dá para alguém de fora se meter. É isso que eu falei. Eu achei, a hora que o padre falou, eu gostei muito da colocação dele, e estou considerando seriamente, mas eu não quero achar, eu quero sentir, eu estou esperando eu ter essa confirmação ainda, sabe, porque você está lidando com o coração do outro, gente, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Mas pôr o pé no chão ajuda. Marcelo, diga, Marcelo, e daí nós vamos encerrar depois do Marcelo. Eu só gostaria de dizer que, tudo bem, a gente acompanha, a gente... Mas... Eu, por exemplo, eu não estou... Eu pedi, a gente passou alguns, se eles perderam alguma coisa no caminho, eu pedi para seguir em frente. Aí depois ele vai ter, depois que terminar os exercícios, vai ter tempo dele rever ou olhar alguma oração que ele não fez. Que é mais ou menos como se faz em Itaici, assim, a gente... Uma ou outra, a gente de vez em quando dorme numa oração, acontece com todo mundo, né? E aí você reza num outro dia, quando você está na sua casa, tranquilo. Então, eu tenho sugerido para os meus isso, assim. Perdeu uma, não para, segue em frente, que você vai ter a vida inteira para rever esses textos. Pensamos que Nossa Senhora nos coloque com seu Filho Jesus, para que também, assim como ele apareceu a ela e ajudou a fazer esse processo da ressurreição, também nos ajude, né, a ajudarmos a percebermos os pequenos sinais da ressurreição do reino que estão por aí. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada Boa de novo. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Bom final de semana. Obrigada. Até a próxima, se Deus Obrigada, quiser. foi muito bom. Falou. Um abraço para todo mundo.